Pessoal, tudo bem com vocês? Desejando já uma feliz Páscoa para todos vocês que estão no canal Historiografando, né? Devido a problemas técnicos, ontem a gente não teve o nosso Revisa Prática, combinamos aí para hoje, mas infelizmente o nosso Revisa Prática não vai poder acontecer, tá certo? Eu já entrei em contato aí com quem adquiriu o Revisa Prática, já entrei em contato, já conversei com todos que tinham adquirido o nosso Revisa Prática, tá certo? Então, em virtude disso, eu resolvi fazer o quê? Pegar todas as questões do Revisa Prática e colocar aqui na plataforma. Colocar aqui na plataforma para que todos possam aí aproveitar, para que todos possam ter, tá bom? Esse conhecimento a mais, de forma aí gratuita. Para isso, a gente só pede que vocês compartilhem nossos vídeos, né? Dê um joinha, se inscreva no canal, para cada vez mais incentivar o nosso canal Historiografando a estar colocando mais aulas iguais a estas até o dia do seu concurso, pessoal, tá bom? Lembrando que, não por ser gratuito a partir de agora, eu não vou deixar de abordar as mesmas peculiaridades que eu iria abordar no nosso Revisa Prática. A diferença agora é que essas questões eu vou estar fazendo uma por uma, todo dia estarei colocando uma questão, certo? A diferença é essa, lá no Revisa Prática nós íamos ver todas de uma vez só. Aqui não, aqui eu vou comentar do mesmo jeito, mas com um espaço de tempo para postar as questões, tá certo? Então vamos lá. Ó. A nossa questão, tá? A segunda questão aí no teu monitor, né? Mas é a primeira aqui, eu errei aqui na escrita, tá bom? Ela é da FCC. Pessoal, já desejando aí a vocês uma ótima Páscoa aí, né? Fim de tarde, vocês que estão se dedicando aí para o concurso de vocês, tá bom? Muitos estão descansando nesse domingo, outros não estão, outros estão aí afiados nos estudos. Então, uma ótima Páscoa para vocês e família. E vamos aqui para a nossa questão que diz o seguinte. Ó. Considere as seguintes afirmações sobre a Revolução de 17, também chamada Revolução Pernambucana, na qual a Paraíba participou. De fato, aqui é de assessor técnico legislativo, organizado em 2013 pela FCC, lá da Paraíba, né? Do estado da Paraíba, que tem tudo a ver aí, a mesma história, tem tudo a ver com o teu concurso que você vai fazer, tá bom? Então, lembrando que Revolução Pernambucana, de 17, ela também tinha outro codinome, vocês lembram? Quem está comigo lá no nosso curso online, na nossa plataforma fechada, sabe que é Revolução dos Padres, tá bom? A banca pode cobrar Revolução dos Padres. Você não está acostumado com essa nomenclatura, você pode perder uma questão simplesmente por isso. Só por isso, pessoal. Por isso nós temos que atentar também às diversas nomenclaturas para um determinado evento. Então veja só, o primeiro quesito diz o seguinte, ó, essa revolução influenciada pelos ideais, aí está aqui, ó, os ideais da Revolução Francesa, buscava, olha o objetivo, ó, a criação de uma república independente sediada em Pernambuco. Então você vai analisar, ver se isso é correto, tá bom? Enquanto isso, vamos aqui para o nosso segundo quesito. A maioria dos seus integrantes, estou falando a maioria, não todos, dentre os quais havia muitos proprietários rurais. Olha só, pessoal, isso aqui é bem importante para você não errar essa questão. Ó. Deixa eu fechar aqui novamente, ó, dentre os quais muitos proprietários rurais defendia a manutenção da escravidão que garantia o status econômicos da elite agrária. Então, eu vou dar um pausa aqui nessa questão para a gente comentar ela bem direitinho, que isso aqui gerou muita dúvida nos candidatos que fizeram aqui essa prova da FCC 2013, né? Já faz um bom tempo, mas ainda gera hoje ainda uma grande dúvida, ela soa um pouco diferente. Preste atenção, veja só, a maioria, quando eu falo aqui a maioria dos integrantes, eu não estou dizendo que foram 100%, pode ter sido 50%, 10%, 90%, entendeu? Que fique bem claro. Então, a maioria dos integrantes, aí dentre esses integrantes, vejam só, dentre os quais havia muitos proprietários rurais. Agora veja só aqui, ó, a separação das vírgulas, isso é muito interessante para a gente. Ó. Dentre os quais havia muitos proprietários rurais, tá certo? Isso aqui é o que? Lá no português, a gente chama isso aqui de um aposto. Bom, é um aposto que faz o quê? Explica algo a mais. Se você pegar aqui, ó, esse aposto e cortar ele da frase, tá bom? Essa frase vai dar uma ideia de quê? De continuidade, ou seja, a maioria dos seus integrantes defendia a manutenção da escravidão que garantia o status econômico da elite. Então, a FCC, ela colocou dentre os quais havia muitos proprietários rurais
para te pegar na questão e colocou entre vírgula para dizer esse aposto aí. Eu vou fazer com que os candidatos leiam no calor da prova rápido e se percam na questão. Então veja só, se você exclui o aposto lá no português, a frase continua com toda a fluência, com todo o brilho, não é isso? Então a FCC ela foi maldosa aqui com o candidato. Ela colocou esse aposto na frase para dizer que os proprietários rurais apoiaram, tá certo? Apoiaram também o quê? A manutenção da escravidão. Lógico e evidente, qual era o proprietário rural que ia apoiar o fim da escravidão, pessoal? Nenhum proprietário rural se interessava em excluir a escravidão, não. Não é isso? Os proprietários rurais tinham como braço, como motor da sua economia, a cana-de-açúcar, que era o trabalho predominantemente escravocrata, né, que a gente chama, certo? Os escravos. Então, para os proprietários rurais, não era uma boa ideia, não. Tá bom? A manutenção da escravidão, ou seja, acabar com essa escravidão qual nós tínhamos. Se você voltar novamente ao quesito 1, onde eu falei que a Revolução Francesa era erguida em cima de 3 patamares, tá certo? Quais são os 3 patamares da Revolução Francesa? Eu vou colocar aqui liberdade, igualdade e fraternidade, a famosa LIF, tá certo? Por a Revolução Francesa estar dentro desses 3 pilares, o pilar de liberdade e o pilar de quê? De igualdade. Isso aqui, ó, tá certo? Foi uma pauta. Uma pauta para quê? Para a manutenção da escravidão. Essa liberdade da escravidão e essa igualdade para os escravos já tinha sido pensada na Revolução dos Padres de 17. Tá certo? Então, por isso que essa questão aqui ela não está errada. Essa questão aqui está mais do que certa. Porque quando ele diz aqui, ó, defendia a manutenção da escravidão, simplesmente quem era? A maioria dos integrantes e não os proprietários rurais. Por isso que a questão aqui você tem que tomar um pouco de cuidado no português, tá bom? Que garantia o status econômico da elite. Quem garantia esse status econômico da elite? Os escravos. Os escravos, quem garantia era força motriz de quem? Dos proprietários rurais. E aqui, pessoal, novamente eu volto, que foi um dos principais patamares, um dos principais motivos que fez com que a Revolução de 17 não fluísse, não conseguisse lograr mais êxito ainda. Apesar dos pesares, né, que essa Revolução conseguiu efemeramente deixar o Pernambuco livre, separado do resto do Brasil, tá bom? Deixar independência para o nosso Estado, tá certo? Apesar disso, tá bom? Ser 7 dias apenas, foi efêmero, 7 dias apenas, não é isso? Isso quer dizer que o nosso Estado do Pernambuco, ele não tenha motivo, ele não, aliás, não tivesse motivos para perder essa batalha quando desejou essa liberdade e essa igualdade para os escravos. Eu me atrapalhei um pouquinho, pessoal, que está chegando mensagem aqui no WhatsApp, a turma perguntando se eu não vou começar o Revisa Prática. O Revisa Prática eu já falei aqui no vídeo agora, né? Então assim que eu postei esse vídeo no ar, eles vão saber porque eu ainda não comecei o Revisa Prática, tá certo? Então eu fui tentar ler aqui, me atrapalhei um pouquinho, mas é isso mesmo, pessoal. Isso que eu acabei de falar, dentre os quais havia muitos proprietários rurais, correto? Havia sim proprietários rurais que defendiam a Revolução de 17. Aí quando ele coloca o aposto ali, né, as 2 vírgulas intercalando esse período, ele intercala dentre os quais havia muitos proprietários, a gente pensa que esses proprietários rurais também participaram desse desejo de manutenção da escravidão. E de fato não. Aqui foi o estopim para que essa revolução perdesse. Porque quando uma das propostas foi essa liberdade e essa igualdade para a escravidão, os proprietários rurais caíram fora. Opa, eu vou participar de uma coisa que eu vou ter prejuízo? Os proprietários rurais pensaram assim. Então daí saem os proprietários da figura da Revolução de 1817, tá bom, pessoal? Então, essa letra, esse quesito 2 aqui, ele está corretíssimo, tá bom? Esse quesito 1 também já respondi só com essa explicação, né? Que foi pautada dentro dos ideais da Revolução Francesa, né? Que buscavam aí uma criação de uma república independente sediada em Pernambuco. Isso aí não se discute. Agora, vamos analisar aqui o nosso terceiro quesito, pessoal. É bem importante, candidato, que você pare o vídeo e tente resolver, certo?
Já que não é ao vivo, dá para você parar o vídeo e tente resolver aí a questão. Vamos lá. O terceiro quesito, deixa eu só pegar aqui meu pincel aqui para a gente marcar, diz o seguinte, ó, a revolução foi reprimida, correto, meses após a sua eclosão, tá certo? Meses após a sua eclosão, isso aqui ninguém pode negar, isso aqui é certo mesmo, tá bom? Sem conseguir mobilizar a população ou tomar o poder local. Quem que não conseguiu? Novamente aqui as vírgulas, pessoal. As vírgulas para confundir a cabeça do candidato, o candidato lê rapidamente no calor, olha as vírgulas aqui intercalando novamente, ó. Sem conseguir mobilizar a população ou tomar o poder local, certo? Uma vez que as oligarquias locais permaneceram leais à coroa. Isso aqui é embuste, isso aqui é falso. Bom, isso aqui é falso por quê? Vou cortar aqui só. Sem conseguir mobilizar, ó, sem conseguir mobilizar a população ou tomar o poder local. Eu acabei de dizer que eles tomaram esse poder efemeramente, né? Isso por 7 dias, mas tomaram. Então, houve sim mobilização da população. Aí quando ele diz aqui, ó, uma vez que as oligarquias locais, quem eram essas oligarquias, candidatos? Os senhores, os aristocratas rurais, permaneceram leais à coroa? Não. Eles não permaneceram leais à coroa. Eu acabei de citar que eles saíram da Revolução quando a pauta foi a defesa intransigente aí da liberdade, da igualdade, principalmente dos escravos. Então eles não foram leais à coroa, né, no momento da Revolução de 17. Então, deixando aqui o nosso quesito, ó, erradíssimo, tá certo? Erradíssimo. Analisando o nosso quarto e último período, para a gente fechar aqui a questão, vem dizer, ó, após essa revolução, Rio Grande e Alagoas tornaram-se comarcas independentes de Pernambuco. Vejam só. Pessoal, o Pernambuco, né, quando eu falo a capitania de Pernambuco, ela envolvia todo o Rio Grande, Alagoas, estado do Ceará, tá certo? Era uma baita, falando no popular, uma baita de uma capitania. Então, após essa revolução, né, com a repressão, com o governo imperial indo para cima desses revoltosos, uma dessas revoltosas foi Bárbara de Alencar, que é daqui da minha terra, né, isso do Exu. Outro dos revoltosos foram os filhos delas, o Walter Martiniano de Alencar, que também era filho de Bárbara de Alencar, foi um dos que participaram, tá certo? E após essa revolução, com a repressão desses cidadãos que participaram, o governo, tá certo? O imperador resolveu fazer o quê? Castigar o estado do Pernambuco para que ele não voltasse a rebelar contra a coroa. E uma das principais articulações foi fazer o quê? Foi dividir. Foi começar a dividir o estado do Pernambuco e dizer, vamos acabar com essa capitania enorme, para que ela não cresça mais em cima das revoluções. Então, Rio Grande e o estado de Alagoas começaram a tornar-se independentes do Pernambuco. O estado do Pernambuco foi castigado com a perca de vários territórios. Um exemplo, a Bahia. Daqui a pouco, provavelmente vai dar tempo da gente falar dessa questão, né? Onde fala que a Bahia participou dessa revolução também. Mentira, pessoal. A Bahia não participou de 1817. E quem afirmou isso foi a UPNet. A Bahia, ela anexou territórios pernambucanos após a derrota desse estado. Ou seja, o imperador, para castigar o nosso estado, fez o quê? Tirou várias terras, qual o nosso estado é vizinho à Bahia, né? A gente conhece o mapa, a geografia, tirou várias terras do Pernambuco e deu para quem? Para a Bahia. Por quê? Porque a Bahia não apoiou nessa revolta. Tá bom? Quem está estudando com a gente lá na nossa plataforma online para a PM da Bahia, a gente já está falando sobre isso, sobre esse ponto, sobre essas formas com que a Bahia anexou territórios pernambucanos, tá bom? Então, vejam só, esse quesito 4, né, isso, ele é um quesito correto, deixando assim o nosso gabarito 1, 2 e 4. Aí você vai olhar, tem esse gabarito? Opa, tem sim aqui, ó, 1, 2 e 4. É a nossa letra D, tá certo? Nossa revista prática ia acontecer nesse mesmo propósito, tá certo? Você viu aí quase 10 minutos aí em cima de uma questão. Vamos aqui para a nossa segunda e última de hoje e amanhã nós voltaremos com mais questões. Vamos aqui, veja só. Novamente, pessoal, a questão da FCC, uma ótima questão aí para o candidato resolver. Pedindo a vocês que parem o vídeo, pessoal, não se esqueça aí de dar um joinha no vídeo, tá certo? Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, de comentar. Você que ainda não adquiriu o nosso curso,
O nosso curso do canal Historiografando somente de História do Pernambuco já está na hora. Ele está custando R$50 para quem é assinante do canal. Vem com 13 videoaulas, cada aula com no mínimo 40 minutos. Cada aula tem na descrição do vídeo slide para tu fazer download, para você revisar, tá certo? E além das questões que nós estamos colocando no canal para você aplicar o conhecimento que você tá aprendendo lá aqui nos nossos questionários, tá bom? Vamos aqui para a nossa última questão de hoje, né? É a terceira aqui, mas é a segunda, que diz o seguinte, ó, FCC novamente, pessoal. A gente vai já chegar no da UPNet, tá bom? As principais motivações para a proclamação da Confederação do Equador. Opa, pessoal, aqui ó, vem falar sobre Confederação do Equador. Lembra da Confederação do Equador de 1824? Veja só, ocorreu entre julho e novembro de 24, tá bom? Então, o que é a questão realmente aqui? Ó? As principais motivações para a proclamação da Confederação do Equador foram, aí você vai analisar aí para o vídeo nesse exato momento, tenta resolver sozinho, tá certo? Sem precisar aí de ajuda do professor. Aí assim que você der o play, com certeza nós vamos estar aí gabaritando mais uma questão rumo à tua aprovação, candidata nesta batalha que é o concurso público, tá certo? Vamos lá aqui, ó. A letra A vem dizer, ó, deixa eu pegar aqui novamente meu pincel para vocês visualizarem bem melhor. Difusão da recém-promulgada doutrina Monroe, ou é Monroe, né? Eu não falo inglês, doutrina Monroe ou Monroe, tanto faz para mim, não vai influir em nada, né? Olha só, vamos só pegar o que é essa doutrina Monroe. Essa doutrina, ela foi assinada e anunciada pela primeira vez, pessoal, no interregno de 1817 a 1825, pessoal, 1817 a 1825. Mas só que ela não tem nada a ver com o nosso estado pernambucano, a doutrina. Por quê? Apesar que a banca foi maldosa, porque muitos candidatos, provavelmente esse edital aqui, a banca colocou, né, isso para o candidato estudar e ainda botou um tema relacionado à doutrina Monroe, né? Porque a doutrina, ela fica justamente no interregno do tempo da Revolução dos Padres e da nossa Confederação do Equador. Veja só, de 17 a 25. Mas ela não tem nada a ver, ela colocou só para o candidato cair na datação, porque tem muito candidato preocupado em pegar a data, não é isso? E o que significa essa doutrina? Não serve para a gente, mas eu vou explicar aqui rapidamente, né? Ela vem pedir a não criação de novas colônias lá nas Américas, não é isso? A não intervenção de assuntos internos dos países americanos, ou seja, não tem nada a ver com o nosso estado pernambucano, tá certo? Então, pessoal, corta aí essa questão pelo meio, faca nessa questão, eu não vou nem comentar o resto da questão para não perder tempo. A letra B vem dizer o seguinte, pessoal, vejam só, insatisfação das províncias do Norte e do Nordeste, vejam só, nós tivemos aqui insatisfação, descontentação das províncias do Nordeste, agora do Norte do país, isso aqui nós não tivemos não, tá certo? A questão está tentando te pegar, está tentando aqui te enganar. Aqui já está o erro, já posso cortar a questão, mas deixa eu ir mais para frente um pouquinho se eu tiver em dúvida. Com forte exploração econômica exercida pelo Sudeste, olha, vem mexer com o Sudeste aqui, nada disso. Corta a questão, parou por aqui, não se comenta mais. A letra C vem dizer o seguinte, ó, continuidade dos ideais e propósitos defendidos pela Revolução de 17, de fato, né, em parte, ele não vem dizer aqui que foi em todo ou em parte, isso aqui até aconteceu, né, mas só que não foi a primazia principal de 1824 da Confederação do Equador. Então, portanto, até aí a questão ainda pode ser considerada correta. Agora, quando ele vem dizer aqui, ó, e a ameaça de dominação política por parte do governo da Bahia, que encabeçava uma luta pela emancipação do Nordeste brasileiro. Eu acabei de falar lá no nosso vídeo anterior que o governo da Bahia não pegou essa causa, não pegou essa causa de Revolução Pernambucana, não pegou essa causa de Confederação do Equador. A Bahia estava ocupada aí com outros propósitos independentes dela, mas isso, 17 e 24, cuidado, o PNet pode tentar te colocar. Então, facão na questão, corta a questão, que a questão está erradíssima. A letra D vem dizer o seguinte, ó, reação ao autoritarismo de Pedro I. Reação ao autoritarismo de Pedro I, nós tivemos isso aqui na Confederação do Equador, candidata, pensa aí, olha só, deixa eu fichar aqui enquanto você pensa. Tivemos, pessoal, reação ao autoritarismo de Pedro I.
O que Pedro I fez para haver essa reação? Ele outorgou uma Constituição, ó, nesse mesmo ano, certo? Fechando aqui, ó. E a tentativa de formar uma república composta por unidades federativas, fundamentalmente, Pernambuco foi o estado, Paraíba foi o estado, Rio Grande foi o estado e Ceará também foi o estado. Então aqui é o que, pessoal? O nosso gabarito. Reação ao autoritarismo de Pedro I. Aí eu pergunto para você, que autoritarismo foi esse, candidato? Pessoal, vocês lembram da Constituição, no qual ele colocou, além dos 3 poderes que nós conhecemos hoje, legislativo, executivo e judiciário, ele colocou qual? Lá na nossa aula, lá no nosso curso online, eu falo bastante sobre um tal de um poder chamado poder moderador, tá certo? Então foi por causa desse tal do poder moderador que os revoltosos lá da Confederação do Equador buscaram seus motivos novamente, tá certo? Para revolucionar, para brigar. E sim, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também o Ceará. Se colocasse a Bahia aqui, eu já vi questões da UPENet que ela colocou lá no Prevup Bahia, deixava o nosso quesito errado. Cuidado, a Bahia está próxima, mas a Bahia não participou, tá certo? Outro estado também que não participou, nas nossas aulas eu falo que o estado de Alagoas também não participou, tá certo? Porque Alagoas anexou muitos dos territórios que eram nossos, do Pernambuco. Lembra lá do momento que eu falei nas nossas aulas do Quilombo dos Palmares, onde realmente a parte que o Quilombo estava organizado era a parte de Alagoas, e Alagoas, nesse caso, o território do Quilombos na Serra da Barriga era de quem? Do Pernambuco. Depois desses conflitos, dessas revoluções no nosso estado, o Pernambuco começou só a perder. Perdeu o quê? Território. E entre esses estados que comeram, entre aspas, né, no popular falando, o nosso estado foi Bahia e Alagoas. Eu falo bastante isso aí, candidato, candidata, tá certo? Vamos ver aqui porque não é a letra A e fechar o nosso vídeo de hoje. Veja só. Influência direta do processo de independência vivido pelo Equador, o qual inspirou o nome do movimento. Até aqui, o candidato que não conheceu esse movimento, opa, tem tudo a ver, tá certo. E a busca por autonomia política, administrativa e econômica por parte das províncias que eram as maiores produtoras de gado e de açúcar. Peraí, deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, produtores de gado e açúcar. O erro aqui da questão é quando ele vem dizer que essas províncias, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, eram produtoras de gado. E de fato não eram, mas sim do açúcar. O açúcar era que predominava todo esse espaço, toda essa cultura de subsistência desses 4 estados. Apesar de muitos candidatos, aqui novamente a FCC, ela foi maldosa, né? Ela foi maldosa quando falou aqui do gado, porque provavelmente nesse edital aqui, ele pediu as charqueadas, e você viu que as charqueadas que aconteceram aqui no Nordeste intensamente, tá certo? Foi causada pelo quê? Pela questão do gado. Mas não eram as maiores produtoras de gado. Muitos desses charques eram levados para o Rio Grande do Sul, que muitos dos gados de lá vinham para cá. Porque aqui nós tínhamos o clima, tínhamos o sal necessário, a temperatura ideal para produzir essas charqueadas. Tá certo, candidato, candidata? Tô saindo, pessoal. Deixa o teu joinha para amanhã ter mais 2 questões dessas, tá certo? Deixa o teu joinha. Se esse vídeo eu conseguir encontrar ele em algum grupo dos quais eu participo, com certeza eu farei 3 questões, tá certo? Se atingir aí pelo menos 20 likes, pelo menos 20, porque nós temos aí 400, 500 pessoas que assistem o vídeo e não deixam um like. Nós não temos 20 likes de cada vídeo, pelo menos 20, pessoal. 20 likes já ajuda bastante, incentiva demais o canal Historiografando a estar postando. Se tiver comentário, diga-se de passagem que o professor de vocês gosta quando vocês comentam o vídeo, tá certo? Fica muito contente aí com vocês comentando os vídeos, compartilhando, tá certo? Dando joinha. Caso não gostar do vídeo, pessoal, é um direito seu também dar um negativinho, tá certo? Fica bem à vontade, tá certo? Então estou saindo, voltarei amanhã com mais 2 questões. Feliz Páscoa para vocês. Até breve, pessoal.